Lupato, para fechar aqui, uma informação que acabou de sair, que acabou de chegar, e envolve Copa do Mundo, não é? Porque há instantes terminou o sorteio da repescagem mundial e também da repescagem europeia. Vamos começar pela repescagem mundial, porque vamos ter, na primeira semifinal, Nova Caledônia contra a Jamaica. O vencedor desse jogo vai enfrentar a República Democrática do Congo. Então, vamos ter Nova Caledônia ou Jamaica contra a República Democrática do Congo. E na outra semifinal, Bolívia contra Suriname. O vencedor desse confronto de Bolívia e Suriname vai jogar contra o Iraque. Então, Bolívia ou Suriname contra o Iraque. Esses jogos vão acontecer entre 26 e 31 de março no México. Vão acontecer em Guadalajara e Monterrey, nos estádios que vão sediar partidas da Copa do Mundo. E atenção agora para as eliminatórias europeias. Saíram agorinha há pouco, serão 4 chaves. Chaves A, B, C e D. 2 confrontos em cada chave. Os vencedores desses confrontos fazem então um duelo decisivo e os vencedores vão para a Copa. Atenção, Itália contra a Irlanda do Norte, País de Gales contra a Bósnia. Os vencedores desses 2 jogos se enfrentam e o vencedor dessa partida vai para a Copa do Mundo. Repetindo, Itália contra a Irlanda do Norte, País de Gales contra a Bósnia. Na chave B, Ucrânia contra a Suíça, Polônia contra a Albânia. Os vencedores desses jogos se enfrentam em partida única e o vencedor vai para a Copa. Turquia contra a Romênia, Eslováquia contra o Kosovo na chave C. E na chave D, Dinamarca contra a Macedônia do Norte e a República Tcheca contra a Irlanda. Jogos de ida no dia 26 de março e a volta no dia 31 de março. Entre 26 e 31, não é? Mas então estão definidos aí os confrontos das repescagens mundiais e europeias, com 4 classificados na Europa e 2 classificados na repescagem mundial. Os últimos 6 times classificados para a Copa, que já tem 42 garantidos, vão se juntar a esses 42, totalizando 48 times na Copa dos Estados Unidos, México e Canadá. O Jornal Gente fica por aqui. Você fica com a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. 10h mais 4 minutos. Muito bom dia a você que escolheu a Band Mais, a Rádio Bandeirantes. Vai continuar se mantendo muito bem informado nesse feriado da Consciência Negra. E nós temos aqui muitos assuntos para falar com você. Eu estou aqui substituindo o Heitor Fredo, que pegou aí 4 dias. O Heitor é o seguinte, quando a gente pega uma folga, férias, sei lá, a gente vai no máximo na Praia do Zé Menino, na Praia do Gonzaga. O Heitor fez o quê? Ele pega e vai para o Caribe, vai para Aruba. Então ele vai ficar 4 dias lá, quinta, sexta, sábado e domingo. Na segunda ele volta, o Heitor Fredo, que é o titular do programa, junto aqui com a Nath Luquezzi. Nós temos vários assuntos para tratar com você hoje aqui no Manhã Bandeirantes.
Nós temos aqui a nossa equipe técnica, o Edson Freitas, o Xará, o Leandro Lopes, do timão do Gil Kleber, a gerência do Walter Sena, a direção geral é do Rodolfo Neves. E sugiro que você acompanhe a nossa programação, acompanhando as nossas redes sociais, além do FM 85,7, também o Band Play. Daqui a pouquinho a gente vai estar no YouTube também, para você poder acompanhar. E nós vamos aí falando, então, das coisas que vão acontecer nesse feriado. Você pode participar conosco também. Queria que você nos ajudasse a fazer o programa de hoje, mandando para cá a sua pergunta, o seu questionamento. O número do WhatsApp é 971021493, 971021493. Com o senhor e com a senhora, a gente faz o Manhã Bandeirantes de hoje. Como é que nós vamos começar o nosso programa hoje? Eu estou recebendo aqui o Rafael Rezende, que é especialista e gestor em recursos humanos. Ele saiu cedinho de casa porque ele é de Jacareí e falou assim: Edson, não quero fazer online, quero fazer entrevista presencial lá com você. Então eu agradeço demais a disponibilidade sua, Rafael, de vir até aqui para a gente conversar um pouco sobre recursos humanos. Obrigado, bom dia para você. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite para falar de um tema tão necessário, né, Edson, que é esse futuro do trabalho mais humano. O Rafa, eu recebi um material aqui que a Bia mandou pra gente e eu queria que você começasse falando pra gente o que pode acontecer já no ano que vem, porque a cada ano me parece que muda um pouco o foco, a gente vai falar mais sobre isso, mas o que é que tem de novidade com relação a essa história de conflitos, luta de consolidação, o que é que a gente pode esperar para 2026? Legal. Quando a gente olha para o futuro, né, a gente tem que olhar para trás para poder minimamente prever o que está acontecendo. E quando a gente olha para o avanço, né, dos RHs, o avanço da pauta, quando a gente pensa em ambiente de trabalho, liderança, conflitos geracionais, a própria pandemia, né, trouxe ali muitos novos formatos de trabalhar. E o que a gente tem hoje, quando a gente olha para esse cenário, é uma crise da saúde mental, né? Então as pessoas têm adoecido cada vez mais. A gente é o país mais ansioso do mundo, né? Eu sou ansioso demais. Não sei se você é. Eu sou ansioso. Todos nós somos em algum grau ansiosos, né? Mas os ambientes têm adoecido as pessoas num nível de estresse crônico que leva a essa ansiedade que paralisa. Então, quando a gente olha para esse cenário, o que a gente observa? Que a gente está passando por uma transformação dos jeitos de trabalhar. Então, muitas coisas que para 2025 foi uma promessa, continua sendo, né? A gente falou muito sobre os modelos híbridos, modelos remotos, acho que muito por conta da pandemia, mas ainda é uma discussão. Os benefícios flexíveis a partir desses modelos continua sendo uma discussão. Agora, o que está posto é que as empresas vão precisar mudar as suas maneiras de fazer gestão, de trabalhar, de fazer realmente esse ambiente de trabalho para que ele seja mais saudável, tendo em vista que as pessoas estão adoecendo. Eu estou falando aqui do dia da consciência negra, do feriado da consciência negra. Eu queria perguntar para você se a relação, antes era patrão-escravo, graças a Deus a gente não tem mais isso, mas vamos considerar patrão e empregado. Se a relação patrão-empregado naquela época é diferente da relação patrão-empregado hoje. Olha, a gente tem várias interpretações, né? A gente, na medida que a sociedade avança, tudo que é muito institucionalizado passa a ter novas formas de interpretação. O racismo, por exemplo, é um deles, né? Se a gente não vigia as novas formas de racismo, a gente tende a acreditar que talvez a gente tenha avançado na pauta, sendo que ele é institucionalizado. Agora, quando a gente pensa na relação de trabalho, é legal você trazer modelos antigos, porque eles ainda operam, né, no nosso modus operandi. Então, se a gente volta para a Revolução Industrial, por exemplo, o que a gente tem na Revolução Industrial? As pessoas eram medidas por horas trabalhadas, porque entendia-se que quanto mais horas a pessoa trabalhasse, no final das contas, mais produtiva ela seria. Mas ela nem sabia ao certo o que aquele trabalho mecânico resultaria. Se seria uma peça, um produto, um serviço, se era um carro, se era uma moto, ela não tinha esse olhar mais sistêmico. E quando a gente olha para os dias de hoje, embora a gente viva na era da tecnologia, onde a gente consegue criar produtos, serviços em alguns cliques, horas, semanas, enfim, as pessoas elas ainda são medidas por horas trabalhadas. Então as pessoas elas ainda operam de uma maneira que ela, minimamente, talvez, se ela estiver numa área mais criativa, como produto, engenharia, marketing, talvez ela tenha ali uma visão mais do todo. Mas no final das contas, a maioria, a massa, ainda opera serviços operacionais.
né? E agora você acumula serviços operacionais repetidos, que uma IA facilmente poderia fazer esse trabalho e liberar espaço para criatividade, espaço para realmente esse pensamento mais crítico. Somada a esse excesso de trabalho que a gente ainda opera, então a inteligência, a tecnologia avançou, mas não diminuiu o nosso tempo de trabalho. Então a gente ainda opera como se estivéssemos na Revolução Industrial. E aí você traz a pauta da consciência negra. Quando a gente pensa nessa institucionalização, de certa forma, sim, a gente ainda opera. A pressão do empregador sobre o empregado ainda continua. Vou dizer para você por quê. Eu aprendi depois de muito tempo ainda na escola que a história de que manga e leite faziam mal é uma grande mentira. Né? Eu aprendi isso também. A gente viu isso. Então, o que o senhor da fazenda fazia? Olha, eu vou falar que manga e leite faz mal, porque se um escravo come aí uma meia dúzia de manga e toma uns 2 litros de leite, ele vai fugir a madrugada inteira, eu nunca mais vou achar esse cara. Aquela pressão daquela época, hoje a pressão é diferente? A pressão de hoje do empregador em cima do funcionário ainda existe? Eu sempre sou do depende, né? Como advogado, eu sempre trago essa origem de que a gente tem que ir mais a fundo, até porque são vários mercados, né? Se a gente fala de varejo, é diferente de tecnologia, que é diferente do serviço público, que é diferente da área de saúde, por exemplo. Eu vou melhorar a pergunta, então. Com muitas pessoas trabalhando home office, como é que você exerce uma pressão em cima do funcionário? Legal, vou juntar as duas perguntas. Mas respondendo a primeira, a gente pode ter a percepção de que talvez os assédios e as pressões tenham mudado, principalmente quando a gente vai para o home office, para uma empresa mais de tecnologia, em que a liderança ela se dá à distância, né? Então o assédio, a cobrança, ela é mais mascarada. Diferente quando a gente vai pro varejo, pro teleatendimento. Pensa num supermercado que a pessoa ela tá ali trabalhando como empacotadora ou como caixa. O assédio lá é tão presente quanto décadas atrás. A gente tem a falsa ideia, talvez, de que a gente tem avançado em algumas pautas, mas quando a gente estratifica e analisa mercado por mercado, a gente percebe que em alguns ainda é muito acentuado. Não à toa, o Edson, o assédio moral, o assédio sexual, a cobrança em excesso são riscos que estão mapeados na NR01, né, que é a nova norma. Inclusive, se quiser, a gente pode falar dela em algum momento. O assédio ele continua sendo um dos principais fatores de adoecimento. Então, não. Em alguns mercados mais, outros menos. Agora, quando a gente pensa no home office, o assédio, muitas das vezes, ou a pressão, ela é silenciada. Então, imagina que eu não falo pra você que você tem que trabalhar mais horas, mas implicitamente eu vou lá e reconheço as pessoas que ficaram 12, 13, 14 horas. Ou eu promovo, né? A pessoa, ela era analista, se tornou líder. A referência que ela trabalhou de segunda a segunda, 14 horas por dia. Então, esse assédio e essa cobrança em excesso, ela é uma cobrança tácita. Então, percebe que os modelos, eles vão se modificando, mas a gente ainda insiste num ambiente que não é sustentável no longo prazo. E os números, só de olhar as crises, né, da saúde mental que a gente está vivendo, o impacto econômico, a gente percebe que não é sustentável. A gente está conversando aqui hoje com o Rafael Rezende, que é advogado, especialista, gestor em RH. Você trabalha para alguma empresa ou você trabalha com consultoria? Consultorias, né? Eu ajudo as empresas a reconstruírem ambientes com capacitação da liderança e palestras sobre saúde mental, negócios, tecnologia, um pouco de tudo. Deixa eu falar bem da empresa aqui. Olha, Rafa, eu tenho aqui na empresa... Eu tenho que vale transporte, eu tenho cesta básica, eu tenho vale alimentação, eu tenho assistência média, assistência odontológica. Eu quero perguntar para você se o funcionário, se o empregado, ele sabe utilizar todos esses recursos, todos esses benefícios que a empresa oferece para ele. Fazer uma retórica, você usa todos? Não uso todos. Quase todos. Quase todos. Quando a gente olha para as pesquisas, de fato aponta que as pessoas elas querem o básico necessário para que elas possam se sentir bem e a partir daqui ser mais produtivas. Então o que a gente imagina? Que um pacote de benefícios, ele hoje contempla flexibilidade, de fato, né? Então eu poder trabalhar num ambiente que eu consiga exercer a minha competência, o meu talento, sem que o ambiente me sufoque. Então isso quer dizer que se eu tenho filhos, é muito provável que ele vá ficar doente e que eu vou precisar acompanhá-lo ao médico. Se ele ficar internado, talvez o meu projeto ele vai precisar ficar para a semana que vem. Então, o quanto de fato a gente é flexível, combinado com o salário, porque o salário continua sendo importante para poder fazer a vivência da vida, né? Ela acontece. E do outro lado, alguns benefícios que acompanhem o que a gente está vivendo.
Então, benefícios que integrem saúde mental, então, sessões com psicoterapias ou plataformas online de terapia. Hoje a gente tem várias empresas, né, que tem esse tipo de serviço. Saúde física e a saúde social tem muito a ver, inclusive, com esse ambiente flexível, né? Então, se eu não tenho contato com a minha família, com os meus amigos, em algum momento eu posso me deprimir. E essa depressão, se ela for crônica, ela me afasta do trabalho. Então, quando a gente olha para os benefícios, quais benefícios hoje fazem mais sentido? Se a gente pegar um dado, a gente sabe que a gente está a caminho da sociedade dos velhos, né? Até o final do século, a gente vai ser 60% da população 60 a mais. As pessoas não querem mais ter filhos, né? As novas gerações. Será que faz sentido eu só ter plano de saúde se as pessoas não têm mais filhos para ter codependente? Será que talvez estudar quem são as pessoas que estão na minha empresa, em qual faixa etária, quais são as suas necessidades? Porque talvez eu percebo que de repente se eu trouxer um benefício de pet, faça mais sentido para minha equipe, para o meu time, ou não. Às vezes o plano de saúde continua sendo importante. Então, acho que o que as empresas fazem muito, Edson, é olhar para o que a minha concorrência está fazendo. O que o mercado está fazendo. E aí eu quero trazer porque eu acho que é isso que as pessoas querem. Mas eu não entendo a fundo quem são as pessoas que trabalham comigo, o que elas querem, quais são as suas necessidades e adequar. Porque não é sobre um rol extensivo de benefícios. É sobre construir esse ambiente mais saudável. E aí esse tripé de salário, flexibilidade, benefício adequado à minha realidade e essa construção contínua de bem-estar é o que as pessoas mais têm buscado. Se a gente olhar as pesquisas, salário e ambiente saudável está igual. Não é um ou outro, são os dois juntos. Estamos ouvindo o Rafael Rezende, que é especialista e gestor também em recursos humanos. O Rafa, agora já ficamos íntimos agora. Graças a Deus, a gente tem muito mais informação do que a gente tinha no passado. Eu queria saber se os funcionários, se o empregado, ele fica mais tranquilo em recorrer, em procurar os direitos dele, quando ele é discriminado sexualmente ou é discriminado por uma questão ou de gênero ou de raça. Se ele se sente mais seguro em buscar os direitos dele. Olha, eu não acho que todos se sintam seguros, até porque a maioria nem sabe quando ela tá sofrendo aquele tipo de assédio, aquele tipo de preconceito, aquele tipo de crime, inclusive, quando a gente vai para a esfera de racismo, de homofobia, enfim. E, portanto, ela não procura. Né? Tem ainda esse medo de, se eu entrar com uma ação trabalhista, pode ser que talvez os próximos empregadores não me contratem. Então ainda opera esse medo, né? Tanto que as empresas, elas fazem muitos acordos, né? Para justamente não chegar até o passivo trabalhista. Então eu não acho assim que as pessoas elas entram com a ação na mesma medida em que as violações trabalhistas acontecem. O Rafael, eu sou uma pessoa já idosa, no meu ambiente de trabalho tem muita gente nova, e a meninada chega assim, fazendo 10, 15 coisas ao mesmo tempo, eu faço uma ao mesmo tempo e olha lá. Eu quero saber se as empresas estão preparadas para exercer a gestão em cima desse pessoal novo que está chegando com sede, com vontade e fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Porque você falou, né? A população vai envelhecendo, muita gente também mantém um método tradicional de administração, mas a roda está girando, né? Eu queria saber se as empresas estão se preparando para cuidar dessa nova moçada que está chegando aí. Legal. Não. Há muita resistência à mudança, né? Porque como é que eu mudo as minhas estruturas, a minha maneira de fazer gestão, a minha maneira de contratar e a minha maneira de fazer negócios? Então, existe muito essa resistência. E quando a gente pensa na intergeracionalidade, também há resistência entre pessoas mais velhas, pessoas mais novas, as novas gerações. Então tem muito conflito ainda existente. Mas fato é, a gente vai precisar aprender uns com os outros. Você falou que você não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo. Você não tá sozinho. A neurociência mostra pra gente que a gente não consegue fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. Duas coisas eu consigo fazer bem. Às vezes conversar com você e prestar atenção em alguém que está chegando aqui, por exemplo. Mas mais que duas não dá. Para mim não dá. O nosso sistema, né, do neocórtex, ele não consegue focar em 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Ele consegue... Mas aí não cai a qualidade para quem faz muitas coisas ao mesmo tempo? É isso que a neurociência nos mostra, sim. Porque a gente não consegue se manter focado em várias atividades ao mesmo tempo. A gente consegue dar atenção, mas focar é diferente, né? Então, portanto, isso acaba impactando produtividade, resultados. Se você trabalha em áreas
que precise, né, de criatividade, de pensamento crítico, sistêmico, muito provavelmente a sua análise ela vai ficar ali de alguma maneira enviesada ou até mesmo incompleta. Por outro lado, quando a gente pensa no futuro dos profissionais do futuro, as carreiras do futuro, a gente percebe que cada vez mais a gente vai trabalhar por projetos, né? Acho que gerações anteriores acreditam muito naquela... Você deve ter pegado muito essa cadeira sucessória. Sim. Fica aqui tantos anos e aí ao final Isso. você vai ser promovido, vai ser o nosso próximo gerente. Isso. Quem que sentou nessa cadeira de fato? Todo mundo? Não teve lugar para todo mundo. Então, as novas gerações, acho que a minha geração, que é a anterior à geração Z, que é a geração milênio, começou a prestar atenção nisso. Pera, calma, então eu trabalho muito, aí lá na frente eu vou ser promovido, mas não tem espaço para todo mundo. A gente timidamente começou a fazer essa provocação. Geração Z já percebeu que, poxa, eu não preciso ficar 10, 15, 20 anos na mesma empresa para poder me desenvolver e sentar numa cadeira. Eu quero poder experienciar novos mercados, novas possibilidades, novas habilidades, até porque eu tenho um senso crítico que é inato à minha geração, né? Então eu tive mais acessos a Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. O meu meio de notícia são vários. Então o meu senso crítico de comparar, entender, são diferentes. E o que as empresas estão aprendendo? O mercado de tecnologia já opera nesse formato há muitos anos, desde 2012, 2013, que foi a chegada das startups aqui no Brasil, de que as pessoas elas operam por projeto, começo, meio e fim, e aquele projeto é muito mais fácil de se mensurar o impacto real na entrega do negócio. Agora, quando eu te contrato, você está aqui há 10 anos, como é que eu mensuro esse impacto, né? Vai se perdendo ao longo do tempo. Então, eu percebo essa adequação do próprio mercado, entender que cada vez mais, a gente contrate por projetos, e aí essa intergeracionalidade vai ter que aprender a trabalhar um com os outros, porque na mesma medida que as novas gerações gostam de tudo e se envolvem em tudo, tem dificuldade de aprofundar e de entender as raízes daquela teoria, daquele porquê, daquela análise, que pessoas mais maduras, profissionalmente dizendo, já têm esse olhar mais sistêmico. Então, acho que a gente vai precisar aprender um com o outro, e acho que o desafio, mais uma vez, como eu comecei, é a resistência. Ô, Rafael, eu participo de um grupo, né, lá na minha igreja. Bom, todo mundo participa de N grupos, né? Sei lá quantos grupos eu participo. Mas uma coisa me chamou a atenção. Em um deles, onde há muitos empresários, eles dizem que está difícil contratar pessoas. O que está acontecendo? As pessoas não querem mais trabalhar, Rafael? As pessoas querem, e tá difícil, e vai estar cada vez mais difícil. Se a gente olhar comportamentos, o que a gente teve agora recentemente? O varejo mudando seu modelo de trabalho, né? Então, se antes era escala 6x1, de segunda a segunda, com a folga na quarta, agora eles estão repensando, vindo para a escala 5x2, né? Então, segunda a sexta, com 2 dias de folga, não necessariamente sábado e domingo, mas domingo ou segunda, mas 2 dias consecutivos de folga. Por quê? Porque a gente está olhando para esse futuro e a gente entendeu que cada vez mais as empresas vão precisar mudar o jeito de trabalhar. O que as novas gerações entenderam? Eu não quero ter que trabalhar a vida inteira para ter a promessa de uma aposentadoria para eu poder usufruir da minha vida. Eu quero fazer isso agora, enquanto eu ainda tenho tempo para poder usufruir e construir uma carreira em paralelo. Então não é sobre carreira ou vida pessoal, são as duas coisas juntas. Até porque as pessoas no passado diziam assim, a pessoa trabalha, aposenta e morre, né? Aposenta e morre. E aí as pessoas se ligaram nisso, né, Edson? Não quero viver essa vida, esse plano que desenharam para mim. Eu quero entender o que eu posso fazer agora. E aí quando a gente vai para a pauta da saúde mental de novo, as pessoas estão adoecendo no trabalho, né? Então pressão, meta inatingível, toda essa questão dos riscos psicossociais, de fato as pessoas pensam, poxa, se eu vou trabalhar 8 horas por dia num ambiente que me adoece, eu prefiro não trabalhar nesse ambiente. Então, a contratação é só um reflexo dessa estrutura que precisa ser modificada, né? Então, a gente falou dos benefícios flexíveis. É um dos pontos. Capacitar a liderança é outro ponto, né? Acho que a liderança ele tem ali um papel fundamental nessa reconstrução, inclusive para melhorar a minha marca empregadora, para eu poder conseguir atrair melhores talentos. Rafael Rezende, advogado dos direitos humanos e sociais, especializado em direito do trabalho e processo do trabalho, executivo de RH, palestrante sobre saúde mental na perspectiva de negócios e tecnologia, eleito top 100 dos influenciadores de RH 2025, top 100 da People 2024, Vozes
visionárias, LGBT+, TikTok, LinkedIn, Top Voice 2024. Pera aí, você dorme que horas, ô Rafael? Olha, você sabe que nesses últimos anos, pesquisando e estando cada vez mais dentro do assunto, eu tenho reduzido drasticamente o meu horário. Eu tenho trabalhado em média 5 horas por dia, não trabalho na sexta, tenho cuidado bastante da minha saúde. Você não trabalha na sexta? Conversa com o povo aqui. Vamos falar sobre. Pessoas descansadas, você falou no começo que a pessoa titular tá de folga, tá descansando. Mini férias, 4 dias, Tá no Caribe. Ela vai voltar muito mais criativa, ela vai ter momentos de analogia, ela vai descansar, ela vai se regenerar. O cognitivo dela vai estar muito mais ágil para poder resolver problemas, para poder criar soluções. Então a tendência de fato é a gente trabalhar menos, né? A tecnologia chega para poder desopilar e liberar esse espaço. Não é o que aconteceu, mas é o que a gente vem buscando que aconteça, né? Então, eu falei para você, eu não trabalho mais na sexta, muito nesse campo também de pesquisa, né? O quanto que eu consigo mudar os meus processos, inovar as minhas soluções, porque eu tô mais descansado. Esse tempo que me sobra, eu vou aplicar para minha família, para os meus amigos, para arte, para estudo, inclusive, né? Acho que o pensamento sistêmico, a análise crítica, ela tem algumas características, né? Repertório é uma delas. E se eu não estudo, se eu não pesquiso, se eu não tô olhando esse futuro, como é que eu vou olhar, poxa, esse processo ele pode mudar? Esse resultado, de repente, se a gente trouxer essa inteligência, a gente implica em X mais Y. Então, para eu conseguir fazer essa análise e essas mudanças, eu preciso estar descansado, né? Se eu tô esgotado, eu não vou querer estudar. Eu vou querer deitar no sofá, abrir o meu aplicativo, pedir uma comida e ficar ali até o dia que chega a hora de eu ter que trabalhar de novo, né? Que eu vou estar mais cansado do que descansado. Você falou uma coisa interessante. Tem uma equipe de futebol aqui, o Mirassol, que está fazendo sucesso na Série A do Campeonato Brasileiro, e eles descobriram lá no departamento de fisiologia que se o atleta não dorme bem, ele não rende nos treinamentos. Então, às vezes, o camarada chega para treinar, tá, sabe, meio lesado, eles chamam o camarada, coloca ele numa espécie de uma câmara, faz ele descansar algumas horas para poder treinar à tarde e render. Cara, isso é uma visão de futuro, não é, Rafa? É o futuro que a gente imagina e está desenhando para as relações de trabalho mesmo, né? Você trouxe o exemplo dos atletas. É exatamente o que a neurociência pede que a gente faça, né? A gente não consegue ser produtivo 8 horas. Imagina só, 8 horas mínimas, vamos colocar mínimo, né? De trabalho. A pessoa que trabalha no presencial, ela fica 2, 3 horas em trânsito para chegar e sentar na cadeira. Como é que ela vai ter um cognitivo em perfeito funcionamento, né? Quando a gente pensa em estratégias de produtividade, a gente tende a colocar tarefas mais difíceis na primeira lista porque a gente está com o melhor funcionamento do nosso neocórtex. Então, de fato, assim, olhando para tudo isso, a pergunta é por que a gente ainda não conseguiu fazer essas mudanças? Verdade. Rafael Rezende, especialista e gestor em RH, para resumir aqui a história, vocês viram que a história do moço aqui é longa, né? Queria que você deixasse uma palavra aí para os ouvintes da Rádio Bandeirantes Campinas. Nossa, dado tudo isso, né, a gente tem esse desafio de reconstruir esse mercado de trabalho. Quando a gente olha para todas as pesquisas, relatórios, dados, a gente percebe que é possível. Acho que olhar para dentro do nosso ambiente, principalmente se a gente tem o poder da caneta, se a gente está tomando decisão, se a gente está no corpo diretivo, entender o quanto esse tema ele implica na estratégia do negócio e a gente poder reconstruir esses ambientes pensando não só no agora, mas pensando também no futuro que a gente quer deixar. Para quem é pai, para quem é mãe, né? Que futuro do trabalho os meus filhos, meus netos, meus bisnetos terão, né? O que eles vão ter de herança a partir do meu legado. Então, acho que a gente olhar para tudo isso com um olhar mais humano, né? Independente agora, né? Nesse olhar mais humano da caneta, independente da posição, acho que a gente desenvolver esse senso mais de humanidade a partir do que a gente tem por dentro, né? Acho que esse autoconhecimento, para que eu comece a ter mais empatia, para que eu desenvolva a minha escuta, a gente só quer falar, né? A gente não quer ouvir as pessoas. Então, acho que desenvolver mais esse senso de empatia. Rafael Rezende, olha, cuidado, viu, na estrada, na volta para casa. Muito obrigado por ter vindo. E quem quiser te achar nas redes sociais, quiser fazer uma consultoria, faz como? Legal, no Instagram eu tô como Rafa do RH, com PH, e no LinkedIn, Rafael Rezende, também com PH. Rafael Rezende, especialista em RH, gestor em RH, com todos esses conhecimentos que ele compartilhou aqui com a gente. Com ele nós encerramos esse primeiro bloco do nosso Manhã Bandeirantes. São 10 horas e 29 minutos, o intervalo é rápido, a gente volta já.
Manhã Bandeirantes. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19-3722-7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. 10h32, voltamos com o segundo bloco do nosso Manhã Bandeirantes. Mandar um abraço aqui pro Edson Elias. O Edson Elias, eu vou contar, viu? Ele ouve todos os dias o Manhã Bandeirantes, é o ouvinte número 1. Obrigado, Edson, pela sua companhia hoje aqui, no feriado da Consciência Negra. Aliás, esse vai ser o nosso assunto daqui a pouquinho. Antes, eu só queria dizer aqui que tem um influenciador, agora é moda ser influenciador também, eu não estou conseguindo influenciar ninguém, mas ele foi detido por pilotar uma motocicleta em alta velocidade na região do Circuito das Águas, colocando em risco a vida das pessoas. Vamos acompanhar essa reportagem que foi feita pela Graziele Gerotti. Vídeos publicados em redes sociais mostram o motociclista andando em alta velocidade na rodovia que liga Amparo a Tuiuti, no Circuito das Águas Paulistas. Nas imagens, ele atinge 280 km por hora, em um trecho em que a velocidade máxima é de 60 km por hora e os acidentes com motos são frequentes. A câmera que está acoplada ao capacete chega a cair e ele até tira a mão da moto para pegar o capacete. A moto, inclusive, tinha um dispositivo para esconder a placa. Mas mesmo assim, uma operação em conjunto da Polícia Militar Rodoviária e Polícia Civil ajudou na identificação do motociclista. Na própria rede social do indivíduo, algumas das imagens permitem que alguns caracteres sejam identificados. Com a identificação de alguns caracteres, a gente consegue chegar naquela marca e modelo do veículo, ao veículo que ele realmente estava conduzindo. 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, um na cidade de Valinhos e outro em São Bernardo do Campo, onde estava o veículo que aparece no vídeo. Além dela, outras 2 motos e uma granada de gás também foram apreendidas. Para quem for surpreendido nessas condutas criminosas, ficará sujeito não apenas às penas administrativas do Código de Trânsito Brasileiro, mas também ficarão sujeitos à responsabilização criminal pelos crimes previstos no Código de Trânsito. Segundo a polícia, a moto seria pilotada pelo influenciador Ibrahim Viterbo, que foi detido na operação.
Nas redes sociais, ele chegou a publicar um vídeo falando da câmera que tinha se desprendido do capacete. E aí surgiu várias mensagens do pessoal, muita gente me mandando, me perguntando por que a câmera soltou do capacete, qual foi o motivo. As investigações devem continuar. A Polícia Civil agora quer identificar outras pessoas que estejam envolvidas com esse tipo de crime. A suspeita é que essas corridas ilegais de moto também sejam utilizadas como comércio. Essa divulgação de rifa para que as pessoas façam um depósito, para que ele faça o sorteio, também é uma conduta ilegal. O influenciador deve responder em liberdade pelos crimes de prática de racha, trafegar com excesso de velocidade próxima à escola e apologia ao crime. Na saída da delegacia, ele confirmou que já usou a moto e que já dirigiu em alta velocidade, mas nega o crime. Estão falando que eu postei um vídeo onde eu não estava, um vídeo que também não era meu. Estão usando vídeo de marcas lá fora, nos Estados Unidos, lá que mostra acessórios de placa que cobre e não é meu. Aí eu fico naquela incógnita, né? É impressionante, né? O camarada é flagrado em cima da moto, ele mesmo faz as imagens andando na moto, mas não sou eu, não era eu, era o vídeo de fora. Colocando em risco a vida das pessoas. O policial estava dizendo aí, essa estrada aí do Circuito das Águas, Amparo, Serra Negra, é uma estrada com muitas curvas. E para quem gosta de velocidade, ela é boa, vamos dizer assim. Só que tem um limite de velocidade. Porque tem pessoas que moram do lado ali, tem animais, tem escola, tem a comunidade rural e o cara passa. Não dá para pilotar a moto a 280 por hora, vocês têm mais. Não dá para imaginar uma coisa dessa, mas tem gente que ainda faz isso. Bom, vamos falar de coisa boa. A Ilse Mirim é uma amiga de muito tempo, ela e o Marcos Ferreira também. E a gente escolheu hoje o feriado da Consciência Negra para falar um pouco sobre esse assunto. A gente, vamos dizer, raras vezes tem a oportunidade de tratar desse tema aqui. E quando eu tenho essa oportunidade, eu gosto de falar muito sobre isso. A Ilse Mirim é professora de História, ela é instrumentista, ela é cantora. O Marcos Ferreira é artista, diretor, produtor musical. Então, com eles, nós vamos conversar um pouco aqui sobre o que a gente tem feito, o que precisa fazer, se existem ou não políticas públicas para a gente cuidar mais dessa questão do negro. Ilse Mirim, bom dia. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Edson. Bom dia a todos os ouvintes do Manhã. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E especialmente nessa data, 20 de novembro, onde a gente... É uma data de reflexão, né? Existem muitas comemorações, vários shows, que é para afirmar mesmo a cultura negra, mas é uma data muito importante de reflexão. São 330 anos de imortalidade de Zumbi dos Palmares, que é o nosso herói, né? E é uma data muito significativa. Desde do ano passado é uma data que é feriado nacional. Isso tem um peso, sim, porque muitas pessoas... Eu me lembro das pessoas que estão sempre comentando, né? Mas por que de feriado? Já tem tanto feriado em novembro, então vamos tirar os outros feriados, né? Mas esse é um feriado que já deveria acontecer há muito tempo, não só a questão do feriado, porque eu sempre, quando eu dava aula, né? Agora não estou mais em sala de aula, mas eram muito importantes essas datas, porque se discute mais sobre o assunto. E quando alguns falam, mas também só nessa data, não, a gente fala sobre isso o ano inteiro, mas é que as pessoas dão um destaque maior justamente por conta de uma data. Então a gente pode falar sobre as questões que nos afligem, pode discutir sobre diversos assuntos da negritude em sala de aula, com todas as pessoas, porque o racismo está aí diariamente batendo a porta da gente, da comunidade negra, constantemente. Então a gente tem muita luta ainda pela frente. Essa luta acho que para mim não vai encerrar nunca, mas a gente está aqui, vamos aí firme e forte, sempre na esperança, né, de poder ver essa chaga da nossa sociedade um pouco amenizada. Concorda, Marcos Ferreira? E não concorde para ver? Plenamente, né? Só que ela fala tudo de uma vez, né? E aí ela já vem com a metralhadora firme, né? Mas, primeiramente, bom dia ainda, né?
Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, né? Eu que normalmente não participo muito desse movimento assim, que eu digo desse contato, desse diálogo, deixo sempre para o Sei, né? E eu acabo ficando nos bastidores. Hoje, obrigado também de me convidar para vir à mesa, né? Surpresa, né, Marcão? Bater, realmente. Eu não estava sabendo, né? Não estava sabendo, fui pego de surpresa. Assim que é bom. Mas com certeza concordo. E a gente vê que a cada ano as pessoas estão começando a entender um pouco mais. Esse letramento racial está modificando na mente das pessoas, né? Nas informações, como ela disse. Por que isso, por que aquilo, por que o dia? Nós somos negros o ano inteiro, então não vai mudar. Daqui 20 anos, se eu durar tudo isso, vou continuar com a mesma etnia, né? Então, para que isso aconteça e ocorra, as pessoas também precisam entender. Isso tem que ser sempre esclarecido. Em todo movimento que a gente faz, a gente explica o porquê, de onde vem, qual que é a ideia e assim por diante, né? Agora, desculpa, Marcos. O Marcos falou uma coisa interessante. A gente assim é negro o ano inteiro, né? Assim como você come o ano inteiro, você assiste televisão o ano inteiro. Por que tem que ter uma data, como você falou, por que tem que ter uma data específica? Por que a pessoa precisa ser lembrada daquilo que existe o ano inteiro? Porque a gente está num país racista, né? E que as coisas, com esse volume de informações da internet, né? Agora, antes era da TV, do rádio, né? De outros meios de comunicação, mas aí com a internet, que ficou tudo assim, uma quantidade de informação imensa, a gente vê, até a gente nas redes que a gente tem, que a gente segue, então a gente vê, caso de racismo número 1 milhão e não sei quanto e tal. Então isso já acaba sendo até banalizado, né? Então a gente precisa ter a data, sim, para a gente firmar, para a gente marcar. Nessa data acontecem ações que são de autoestima da comunidade negra, são ações que colocam em foco o povo negro, não só as mazelas do período escravocrata, isso é fato, mas também tudo que a gente tem produzido, a intelectualidade negra, que está tendo um destaque maravilhoso, graças a essas políticas, você ainda comentou, né, essas políticas públicas que são importantes, política de cotas, que mudou a cara da universidade. Então, tudo isso é importante e a gente tem que firmar uma data, porque é uma data que a gente vai ter como referência. Antes, muitos colocavam como 13 de maio, só que o 13 de maio ficou... nunca foi uma data, de fato... para se comemorar, né? A se comemorar, assim, a se questionar, a se falar sobre aquilo, porque aconteceu em 1888 a abolição da escravatura, mas o povo preto continuou à margem da sociedade, não teve nenhuma política pública ali que pudesse inserir aquelas pessoas no contexto da sociedade de fato, porque enquanto escravizados não eram considerados humanos, eram coisificados, eram coisas vendidas e tratadas de qualquer forma, enfim. E a partir da abolição da escravatura, aquilo não se modificou muito, porque as pessoas não queriam pagar pelo trabalho do ex-escravizado. Até porque já começou a política de imigração, até também para acontecer já um branqueamento da sociedade. Então, tudo isso foi algo assim, muito, muito importante. Então, por isso é que a gente tem que estar falando sempre, sim. A gente fala do 20 de novembro, mas a gente fala também das questões que afligem a comunidade negra o ano inteiro. Pergunta fácil para você, Marcos. Já foi discriminado alguma vez? Não. Eu vou te falar, o meu primeiro caso aconteceu em 1977. Pô, mas você não parece, pô. Você é gato, tá escondendo a idade, hein? Não, pô, tá no registro lá bonitinho. Mas foi em 77, quando eu fazia Senai, com um professor que falou, e ele comentou, mas ele não terminou a frase, mas é lógico que eu já entendi a frase dele, né? Ele falou que o meu trabalho estava de uma pessoa Entendi. Aí foi confuso, né? E aí já chamei, na época, meu pai, minha mãe, a empresa que eu trabalhava, especificamente fazia Senai por uma empresa, já foi, reuniu com ele e tal. Bom, final da história, passaram-se anos e anos, aí eu soube que ele foi demitido do Senai, porque tanto ele quanto um outro professor também, né, nessa linha de pensamento, brigaram por devido a uma determinada faxineira, que um namorava, o outro também. E esse cara foi demitido do Senai. Não vou citar o nome, né? Aliás, vou citar sim, que não tem problema nenhum, que vem um processo. O professor Roncon, de artes, né? E aí ele caiu, acho que já até faleceu, deve estar do outro lado já.
Não sei que lado, mas deve estar. Estamos conversando aqui com a Ilcé Miri e também com o Marcos Ferreira. A Ilcé é professora de história, é cantora, toca cavaquinho como ninguém. Pedi para ela tocar o cavaquinho aqui, mas ela Você falou pediu? Assim, ela falou assim, se der eu levo o cavaco. Eu não falei nada, você não falou nada de cavaco. Ela é assim, sabe, tímida. E o Marcos, que é artista, diretor, produtor musical. Ilcé, pergunta fácil para você. O Leandro Lopes, que é nosso auxiliar técnico aqui, o Edson Freitas, eu duvido que você faça essa pergunta para Ilcé, eu vou fazer. Ilcé, você é preta, negra ou afrodescendente? Viu só? Perguntei. Eu sou preta. Eu sou preta. Eu sou preta. Como é que... Por que esses termos tantos, Ilcé? Pessoal, eu sei lá, você tem agora as várias conotações, a questão do colorismo, né, das nuances da cor, né, de cada um e tal. Mas, de todo modo, tanto faz o negro, o preto, o afrodescendente, ele vai ser discriminado de alguma forma. Às vezes pode ser um pouco menos, porque quanto mais o tom de pele, quanto mais ele for assim, né, quanto mais negro, né, a tonalidade dele mais escura for, maior vai ter um impacto. Não vai ter aquela pessoa para falar, como já falaram para mim algumas vezes, mas você não é preta, você é morena, você não vai ter isso. Sabe? Umas coisas assim. Mas é questão dos fenótipos, das características, né, que a gente tem. E eu sou preta. Ponto. Nossa, é até interessante colocar isso, porque você vê diversas pessoas que nunca se assumiram e hoje se assumem pelo sistema de cotas. E que não tem nada que interessa, né? Tem um determinado governador de outro estado, né, acho que já foi governador da Bahia, se assumiu um homem negro. Mas quando? Né? E assim por diante. E aqueles também que não entendem isso. Não, mas o meu cabelo é liso. Liso de alisado, de chapinha, né? Se a gente for ver, é essa a história, né? E não se considera negro. É a própria identidade que a pessoa não tem. A criação também e assim por diante. Né? 10h46, estamos conversando com a Ilcé Miriam e também com o Marcos Ferreira. Eu queria perguntar para vocês, hoje, além do feriado, né? Para alguns, porque a gente está trabalhando aqui, mas tem também muitos eventos, alguns pontuais, outros fazendo parte do calendário. Vocês participam de algum evento hoje por causa da data? Sim, a gente sempre tem vários eventos, né? Às vezes em outras cidades também e tal. Hoje onde é que é? Hoje a gente está aqui só em Campinas, a gente vai sair daqui, nós vamos passar na Marcha para Zumbi, que está acontecendo na cidade, a concentração é na Estação Cultura, e vai percorrer algumas ruas de Campinas, o povo sai cantando a cultura negra, falando, tem umas falas durante o percurso, as pessoas vão, né, mostrando a sua negritude para todo mundo, para as pessoas, né, de uma forma geral, já é uma marcha tradicional que acontece. E depois, mais tarde, no final da tarde, está tendo um evento no estacionamento do Shopping Bandeiras, vai ter uma roda de samba, né, um Quintal dos Pretos, a gente vai fazer uma participação nessa roda, tá, o Samba na Feira, que é daqui de Campinas também. Então tem esses eventos, né, para colocar essa negritude, né, toda aí em destaque. E aí já é aquela celebração, a roda, o samba, mas também sempre a gente, né, porque a gente faz roda de samba direto, né, constantemente. E na roda de samba a gente tem aquele momento ali, a gente está se divertindo e tal, mas os sambas que a gente faz, que a gente já tem aí há tanto tempo aí de rodas e tal, é muito importante aproveitar o público que está ali se divertindo na roda, mas sempre também aproveitar para colocar uma mensagem. E na data de hoje a gente não pode deixar de falar, porque às vezes a pessoa está ali curtindo o feriado, eu quero saber de curtir e tal. Não, beleza, você pode curtir, mas a gente também aproveita aquela reunião de pessoas para poder mandar uma mensagem. Né, falar sobre por que a gente está ali, da necessidade da nossa irmandade, da gente estar cada vez mais juntos, da comunidade negra se seguir, se fortalecer. Né? Então a gente sempre tem as mensagens para passar para a galera. O Marcão, você toca e canta também ou fica só nos bastidores? Não. Só fico nos bastidores e tento organizar a agenda da moça aí. O Edson Souza, estou recebendo aqui o recado do Alessandro Labianco.
É um prazer ouvi-lo, parabéns pela entrevista, porém tem muitos pontos elencados pelo entrevistado que eu concordo, e hoje em dia, falando da modernidade. Ele está falando do entrevistado anterior, falando do... Sim. A gente está falando de mercado de trabalho, mas de qualquer forma, um abraço aqui para o DJ Ale, o Alessandro Labianco, que está sempre participando também. Se o Edson Elias é o ouvinte número 1, o DJ Ale é o ouvinte número 2. Obrigado, viu, por nos ajudar aqui. Bom, eu queria conversar com vocês também sobre a Feira Afromix que eu conheço. Meu Deus do céu. Desde o começo. Mas 1900 e... Não, aí você já até demais. Não, mas vou lembrar o ano, 2004. 2004. Bom, provocar ele. Foi, Como é que está? É um movimento que surgiu e nunca mais parou, né, Ilse? Graças a Deus, nossos orixás estamos aí firmes e fortes. Nós fizemos, até para colocar essa questão, né, que quando as pessoas nos questionam, mas só fala de negritude em novembro. Não. Nós fizemos a nossa Feira Cultural Afromix, fizemos em junho, né? Comemoramos os 21 anos antecipados, porque os 21 anos seria agora, mas a gente fez em junho, né? Foi um evento muito legal, muito bacana, até porque, como a gente trabalha ali com os empreendedores e com os artistas também, as pessoas já há muitos anos que nos cobram para ter. É simples fazer, né? Não, faz mais edições e tal, né? Então, algumas vezes a gente consegue fazer 2 edições ao ano, outras vezes a gente faz só uma, porque a gente não consegue mais fazer a Afromix se a gente não tiver verba, né? Sem verba não dá mais, porque o evento... Você se lembra quando você foi? Qual foi o sindicato mesmo que o Edson? Sindicato dos ferroviários. Sindicato dos ferroviários. Salles de Oliveira. Salles de Oliveira, verdade. Era um grupinho pequeno, pequenininho e tal, e a coisa se expandiu demais, né? Tivemos lá, inclusive, o número, né? 560 pessoas. Nos 2 dias. Nos 2 dias, 240 em cada um, mais ou menos. Nos 2 dias. Aí já segue. Foi bem, né? Bem ali... singelo, né? A gente já havia trabalhado o ano inteiro, a gente tinha uma expectativa maior também, mas depois as coisas foram acontecendo, né? Especialmente o público jovem abraçou o evento de tal forma, assim, de divulgar demais, de participar demais e de se identificar tanto com o movimento a ponto de se considerar não só parte do movimento, mas como ali ajudando, dando ideias e coordenando e fazendo a divulgação e tal, né? Então isso fez com que o evento expandisse, e quanto maior é o evento que a gente faz, maior é a responsabilidade que a gente tem, né? Então várias pessoas já vi hoje que tinha uma mensagem lá no perfil da Afromix. Mas hoje não vai ter Afromix? Nunca teve Afromix no dia 20 de novembro, que as pessoas confundem às vezes, né? A gente nunca fez no dia 20, para não chocar, de repente, com algum possível evento da prefeitura, sei lá, a gente não sabe. Aí traz um artista de renome nacional no dia que a gente faz o evento, é difícil. Então a gente nunca fez no dia 20, mas sempre no mês de novembro. E agora, como, ainda bem, até que muitas cidades inspiradas até na gente, como a gente se inspirou na Feira Preta, né? Muitas cidades da região fazem os seus eventos. Então, o mês de novembro acaba ficando um pouco, né, assim, com muitos eventos. Então, a gente também está saindo do mês de novembro para até facilitar que os empreendedores participem, porque senão começa a chocar data, eles não sabem onde vão e tal. Então, a gente fez em junho, pensamos se talvez íamos fazer outra em setembro e outubro, não rolou, mas no primeiro semestre do ano que vem a gente faz novamente. E o nosso carnaval, hein? Aproveitar para falar de você. Nossa, olha, o meu pai, já falecido, Abraão de Souza, jogou no Guarani. Jogou no melhor time de Campinas. Desculpe a particularidade. O único campeão, pelo menos, da Série A. Tá certo. Tem umas fotos antigas do meu pai lá. Tinha um bloco chamado Lordes da Prainha. Aí eles saíam para as ruas de Campinas, na Glicério, depois iam lá na Carlos de Campos. Isso que década? Você lembra? Nossa, mas décadas, anos 10 antes de Cristo. Mas era uma alegria, e aí foi passando o tempo e eu fui crescendo vendo as escolas de samba Estrela d'Alva, né? Sim. Acadêmicos de Ubirajara, acadêmicos de Madureira, hoje a escola do Juquinha. Sim. E hoje Astronautas do Samba. Astronautas do Samba.
Hoje a gente não vê mais. O que eu queria ouvir de vocês, que são especialistas da área, vou falar com o Marcão. O Marcos pode falar sobre o que foi que aconteceu com o nosso carnaval, Marcos? O nosso carnaval parou fazem 15 anos, já 16 esse, né? E com essa falta, vamos assim dizer, de recursos mesmo que vem, né? Não conseguiram mais fazer. As escolas também, por si só, não fazem a produção nos bairros deles. Tem 4 escolas em atividade em Campinas hoje. Tem 4 escolas, né? E essas 4 que fazem esse mercado girar dentro deles. Inclusive, ano passado, eu levei essas 4 escolas para um projeto dentro do SESC, que foi o Carnaval. Justamente com as 4 escolas. Esse ano, né? Marcos. Desse ano. Aliás, foi 2025. Sim. Então, esse ano, levei esse projeto para dentro do SESC, que deu certo. Dá certo desde que todas as secretarias estejam envolvidas, inclusive, principalmente a de turismo e cultura, que hoje é uma só, cultura e turismo, né? Porque traz coisas para a cidade. Como você disse do seu pai, eu sou da época que nós exportávamos o nosso carnaval. Nós íamos em todas essas cidades da região, Paulínia, Mojimirim, Mogi Guaçu, Valinhos, Vinhedo, para todo lado e levávamos esse carnaval das escolas daqui. As escolas eram contratadas para ir para Santos, escola do Cilinho, por exemplo, né? Que foi o treinador de futebol, ele tinha uma escola também, né? E a gente viajei muito o interior todo com as escolas de samba de Campinas, né? E hoje tudo isso se findou. E pela falta também de vontade, né, do poder público em não fazer. A gente percebe isso daí, né? Está muito aquém do que se deseja, sendo que isso é um bom filé. As empresas que aí estão, cervejarias e tudo mais e outras, né? Daria muito interessante, né? A gente até tentou, por diversas vezes fizemos reuniões, participei de diversas também, mas nunca chega num ponto de falar, olha, vamos ter a verba para o carnaval. Porque já existia, para onde foi? Aí eu não sei também. 10 horas e 56 minutos, vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Hoje estamos conversando com a Ilse e Miriam, também com o Marcos Ferreira, aproveitando o feriado aqui da Consciência Negra, conversando um pouco mais sobre a nossa raça, sobre os eventos que vão acontecer, que já aconteceram, sobre assuntos relativos à comunidade negra, ou preta, como você preferir. O intervalo é rápido, a gente volta já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. TC Arte, móveis e decoração. Há quase 40 anos, inovando o design de interiores e fabricando móveis únicos, surpreendentes e feitos à mão. A TC Arte é especialista em móveis planejados, peças exclusivas e presentes autênticos. Quer se inspirar e deixar a sua casa com personalidade? Então vem para o showroom da TC Arte, em Campinas e Paulínia. Se você prefere móveis de alto padrão, então você prefere tcarte.com. Acesse. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você é informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes.
10 horas e 58 minutos, voltamos com Manhã Bandeirantes. Não sou especialista em previsão do tempo não aqui, mas está dizendo aqui que hoje vai ter sol, viu? Se você vai para a praia, quiser sair agora daqui a pouquinho, vai pegar aí um horário de pico, mas vai ter uma boa condição nas praias aí do litoral sul e norte também aqui do estado de São Paulo. A gente só recomenda que você revise o seu veículo, né, antes de sair, ver se está tudo certinho, com os pneus, com as lanternas, com as luzes. Não trafegue pelo acostamento, dirija na velocidade correta da pista, não fique fazendo barbeiragem, né? Tem mais gente dirigindo também, tem mais pessoas vivas no seu entorno, então que você possa se divertir bastante, porque o que nós queremos é que você esteja vivo na volta, que você volte vivo. Essa que é a nossa ideia. Antes de continuar a entrevista aqui com a Ilse Mídia e também com o Marcos Ferreira, eu quero trazer para vocês uma reportagem que a repórter Lucimeire Ramalho fez ontem, porque uma pesquisa feita nos Estados Unidos trouxe um alerta sobre o risco do uso indiscriminado de um componente aqui chamado melatonina, medicamento utilizado por pessoas que sofrem de insônia. O problema é que a dose excessiva pode causar insuficiência cardíaca e até matar. A Roberta faz uso da melatonina desde 2023. O consumo do medicamento começou depois que a dificuldade para dormir chegou na vida dela. Dormia e acordava extremamente cansada. Quando eu dormia poucas horas. E depois que eu comecei a tomar, eu percebi que eu ficava com sono na hora certa. Eu dormia os horários ali, a quantidade que eu precisava e acordava melhor, bem mais cansada. A Roberta comprou o medicamento por conta própria, o que não é indicado. Ainda assim, ela garante, não sentiu nenhum efeito negativo. Eu sempre mencionei tudo que eu tomo e eles nunca fizeram nenhum tipo de comentário negativo. E eu só sinto realmente que foi positivo para mim. A melatonina é um hormônio produzido pelo nosso organismo. É ele que regula o ciclo cardiano, ou o relógio biológico interno, e que ajuda o corpo a dormir e acordar. Sendo assim, é indicado o consumo em casos específicos. A melatonina ela funciona muito bem para regular o ritmo circadiano. O que significa? Pessoas que trabalham à noite, que precisam dormir de manhã, funcionaria muito bem. Pessoas que viajam e têm um jet lag, que daí a questão da viagem intercontinental, que vai para outro continente, em horários diferentes, funciona muito bem. Mas é diferente para aquelas pessoas que têm dificuldade, de repente, de dormir. De chegar na cama e não consegue dormir naquele horário. Isso a gente já chama de insônia. E aí o tratamento é diferente. E como qualquer medicamento, é preciso ter cautela na hora do consumo. O indicado é se consultar com um médico especialista, que vai saber se é preciso usar e também a dosagem que deve ser consumida, para garantir que os efeitos para o organismo sejam apenas positivos. O organismo humano, por exemplo, produz aproximadamente de 0,3 miligrama a 1 miligrama por noite. Algumas doses comercializadas contêm 3, 5 ou até 10 miligramas. Uma pesquisa internacional sobre o tema, feita com 130 mil adultos com insônia, divulgada recentemente, apontou que o uso da melatonina por mais de um ano esteve associado a um risco 90% maior do desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Portanto, é preciso cuidado. O estudo traz justamente isso, que pode ser isso um grande problema, seja a dose e não necessariamente a medicação. Por isso que é tudo muito, ainda no início, esse estudo é um alerta que a gente consegue perceber, mas como toda medicação a gente tem que ter controle, a gente tem que saber que toda medicação tem os seus benefícios e os malefícios. Então é importante, quem sofre de alguma dificuldade para dormir, procurar um especialista para saber o melhor tratamento e ter o melhor resultado. Dorme bem, é? Eu durmo. Muito bem, eu durmo muito bem. Esquece da vida? Esquece que Desliga tem que acordar de tudo. no outro dia. Meu Deus do céu. Mas levanto cedo também. O DJ Ali tá mandando outro recado aqui dizendo: olha só, eu fui bicampeão do Carnaval de Campinas com a Estrela d'Alva. Na época era muito difícil, agora não tem mais interesse dos governantes campineiros para voto de um carnaval, um show com um artista de nome que se traga para Campinas, etc, etc. O samba de rua realmente é lamentável, a opinião aqui do DJ Ale. Ele falou de que escola? Desculpa, Estrela d'Alva. Do popular e famoso Beisola? finado Beisola. Beisola. Isso aí, eu tenho visto que na sua carreira você também faz muitos shows especiais, já fez aí homenageando Clara Nunes, e sempre um trabalho de referência, um trabalho de excelência. O que eu queria saber de você, se tem alguma novidade para esse ano, para o ano que vem, quais são os seus projetos? A gente quer, para esse ano a gente não vai fazer mais nenhum temático, né? Mas para o ano que vem a gente quer fazer sim.
eu não sei como é que vai, eu não sei até que vocês que estão aí conversando com a galera, né, da cultura, como é que está o convivência, se o convivência vai ser só para... Boa pergunta, viu? Né, para os espetáculos que vêm de fora, ou se a gente vai ter uma oportunidade também. Porque para o Castro Mendes existem os editais, né? No Castro Mendes nós já fizemos várias apresentações lá. Mas a gente gostaria de estrear o Convivência também, né? Parece que ficou bonito, né? Tá lindo. A gente foi lá na inauguração. Tá muito bonito. Então, vamos ver, né, como é que vai ser. E também, assim, né, o trabalho no teatro, ou esses trabalhos especiais, a gente precisa também, tudo a gente gira em torno de como a gente vai conseguir custear aquilo. Porque para fazer as apresentações no teatro, a gente fica dependendo da portaria da venda do ingresso, e aí não dá, porque é um espetáculo que tem um custo maior. Ensaios, a sonorização precisa ser mais adequada ainda do que geralmente, né? Enfim, mas a gente tem vários projetos. Porque esse que você falou da Clara, a gente já fez, mas se a gente tem a condição de fazer, a gente vai apresentando todos. Reapresentando, a gente fez da Beth, em teatro a gente fez uma vez só, homenagem à Beth, no ano que ela faleceu, inclusive. Elis. A gente fez 2019, Elis, Cartola. A gente fez um no Pagode anos 90, que foi muito legal. Nós fizemos no Castro Mendes também, foi muito bom, né, de falar de como a importância do pagode dos anos 90. Né, que muitas pessoas que estão aí na ativa e aquele movimento todo que aconteceu nos anos 90, porque às vezes você procura anos 90, importância dos anos 90, você vê o movimento sertanejo, vê várias coisas, mas você não vê o pagode anos 90, porque ele revolucionou tanto a vida de muitas pessoas como do seu entorno, como a economia, os profissionais que surgiram naquela época por conta naquela época o Raça Negra está aí firme, né? Não, por exemplo. Ele abriu a porta para a galera, principalmente para a mídia, né? E grandes casas, né? Que até sambistas que já eram renomados ainda não tinham oportunidade de tocar. O Raça Negra abriu portas para os sambistas de uma forma geral e para aquela galera do pagode. Eu tenho uma admiração especial pelo Luiz Carlos do Raça Negra pelo seguinte: eu trabalhava na prefeitura de Valinhos no ano de 1991 e na Festa do Figo tinha shows muito grandes, sim. E ele e a banda Raça Negra veio para o show na Festa do Figo, um sábado às 8 da noite, mas choveu. Choveu, 8 horas chovendo, 9 horas, 10 horas, 11 horas chovendo, não parava de chover. No camarim, o pessoal comendo ali, né, um salgadinho e tal, etc. Eu estava no camarim ali e aí o produtor falou assim: Luiz, bom, então nós já recebemos nosso dinheiro, nós vamos embora então. O Luiz falou assim: espera só um pouquinho. Ele saiu, abriu um cantinho do palco, tinha umas 50 pessoas mais ou menos, mas chovendo com guarda-chuva. Sabe o que ele falou pro produtor? Avisa o pessoal que nós vamos cantar. Ele falou assim: Luiz, você tá louco, tá chovendo. Nós já recebemos dinheiro. Sabe o que ele falou? Ele disse assim: olha, eu gravei essa frase. Ele falou assim: ó, se eles podem tomar chuva, eu também posso. E no meio das músicas ele saía, porque o palco, você sabe, tem um limite, né? Com o palco tem um limite, ele saía, cantava de braço tomando chuva. Foi um grupo, olha, juro, não mais de 50 pessoas. Cara, não é à toa que o cara tá aí até hoje, não é verdade? E já deve fazer mais de 50 anos que ele tá nessa 40, batida. Mais ou menos isso. Ô, Marcão, eu acho que negócio de música dá dinheiro. Você não quer produzir um show meu? Você quer especial? Dá muito trabalho produzir um show, Marcão? Eu acho que o maior trabalho é trabalhar com pessoas. Não me diga. Você está me contando uma novidade agora. Olha, espetacular. Difícil. Parabéns, viu? Quando eu não adentrei aqui na hora que você falou, eu estava resolvendo problemas de pessoas num evento que nós também estamos hoje. Não assim 100%, mas nós indicamos e colocamos a Afromix dentro dele com 8 expositores, né? E tivemos um problema lá, estava resolvendo e já solucionado, né? Mas é difícil, sim. É muito complicado. Esse lance de horário, aquele lance do músico, é hora tal, não é depois disso. É muito difícil. A gente tem um sistema de multa com nós que funciona muito bem. Chegou no horário, você tem o cachê integral. Chegou depois, você vai perdendo. Até chegar os minutos que eu acho que você não vai receber nada. Caramba. Porque daí fica mais justo, né? Eu, no meu trabalho, se eu chegar atrasado, o que acontece? Verdade. Nós, né? Verdade.
essa questão da pontualidade. Bom, para começar, o respeito com o público, para você não atrasar o show. O caso do Luiz Carlos é específico disso. É uma coisa muito bacana. E também, no caso, né, quando a gente está com uma galera assim, é o respeito, porque o show é eu que tenho que coordenar tudo, né? No meu show, eu ou cada artista, né, que coordena tudo. Se você vê, a primeira coisa que você fala, tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Porque vai me dando uma coisa, você tá quase para começar e tá faltando alguém. E você pergunta para quem isso? Eu pergunto para você. E eu falo que tá todo mundo aí. A galera já chegou? Mas eu tenho essa O ídolo Luiz costuma faltar ou não? Não, o ídolo Luiz é pontual. Tá firme, horário, bonitinho. Meu compadre, inclusive. Faz tempo que vocês estão juntos nessa a gente já parça há muito tempo, ele é bem pontual. Mas é porque é uma questão assim que aí você já começa o show, já meio, sabe? No desespero, é horrível, porque ele fala, não, eu pergunto pra ele, mas eu tenho esse problema sério, eu não fico satisfeito em perguntar, eu vou lá ver se já chegou, eu vou lá ver, e o povo? O povo chegou? Tem o povo? Minha mãe falava, fica tranquila que tá cheio, mas eu ia lá espiar, falar, tá bom. Eu tenho essa coisa comigo, acho que é controladora que fala, né? Agora eu queria perguntar para vocês, voltando aqui ao tema da nossa entrevista, da consciência negra, eu tenho visto na minha área, poucos negros jornalistas. Eu tenho visto poucos negros artistas de novela. Tenho visto poucos negros professores. Tenho visto poucos negros, por exemplo, no STF, não tem nenhum. O que é que rola? Falando sobre isso, eu estava vendo uma matéria hoje de manhã de um prefeito de uma determinada cidade, que ele fala que lá, para ele, a consciência negra não funciona em hipótese alguma. Quer dizer, o letramento dele zero, né? Se ele tem, mas aqui nós abraçamos todo mundo. Se abraçasse todo o seu secretariado tinha um negro. Quantos eles têm? Nenhum. Foi a primeira coisa que eu fui olhar para depois responder, né? Falar. Eu acho que, ainda hoje, Edson, até que tem poucos realmente, né? Esse além das cotas também de 30% e tudo mais, até no cinema, na TV e tudo mais, né, nas áreas de comunicação, esse número aumentou. Que há tempos atrás eu não enxergava um dos nossos na matéria nenhuma, em nenhum local, né? Mas eu sei que precisa de muito mais. E não só os mesmos, né? Que tem uma garotada chegando aí com uma velocidade que é assustadora. E, tem campo para todo mundo também. E é assustadora, detalhe, né? Você falou a palavra. Assustadora. Muitas vezes quem já chega, tá, então nem sempre fortalece aquele que está chegando. Exatamente. Tem essa questão também. A gente vê muito isso daí, principalmente na música também. Muito, muito, muito. 11 horas 11 minutos. Vamos dar uma antecipada aqui no nosso intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta na reta final do Manhã Bandeirantes deste feriado, dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, em que nós estamos recebendo aqui o Marcos Ferreira, que é produtor musical, entre outras coisas, e a Yussain Miriam, que é cantora e toca cavaquinho como ninguém, entre outras coisas também. O intervalo é rápido, a gente volta já. Manhã Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família.
Campeonato Brasileiro 2025 no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gol! Com a equipe líder de audiência eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção, credibilidade, um show de informação e toda a vibração da torcida. Apoio! Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Manhã Bandeirantes. 11h14, nosso programa especial aqui do Feriado da Consciência Negra. Estamos recebendo aqui, nessa parte do programa, aí o Saimiri e também o Marcos Ferreira. Eu queria perguntar para vocês, vocês estão dizendo que vão participar de eventos hoje, tem evento amanhã também, sábado, domingo? Então, hoje a gente tem então, esse evento lá no estacionamento do Shopping Bandeiras. Como é que chama mesmo? Tem um nome? É o Quintal dos Pretos. Quintal dos Pretos. Quintal dos Pretos. No domingo eu faço uma participação no Samba no Parque, em Jaguariúna, e também aí volto para Campinas e participo dos 21 anos do Pagode da Vatiana, que vai ter a roda de samba que é super tradicional aqui em Campinas, vai ser lá na sede do IAPI, na Vila Teixeira, a partir das 15 horas. Né? Uma roda sensacional. E aí depois, já passando, porque a gente já sai das comemorações da celebração, né, do mês da consciência negra, e já começa dezembro comemorando o Dia Nacional do Samba. E a gente vai fazer, dia 2 de dezembro, uma roda de samba ali na Praça Marco Zero, ali de Campinas, que é na Praça Bento Quirino, ali em frente ao Coliseu, o Camp Shop, onde era o antigo Tonicos, ali naquela praça, né? Perto da estátua do Carlos Gomes. Isso. Vai ser grudadinho. Aos pés da estátua. Vai ser aos pés, vamos fazer o samba aos pés de Carlos Gomes. E aí somos eu e do Luiz convidando o Pagode da Vatiana. Né? Então a gente vai ter uma roda aberta, né? A gente vai estar com uma tenda lá bem grande. Então vai ser bem legal. A gente convida todo mundo às 19 horas, uma terça-feira. Terça é dia de samba também, meu povo. Só chegar. Você falou da Vila Teixeira, só um instantinho, Marcos. Você falou da Vila Teixeira, eu me lembro do IAPI, né? Sim. Eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, tia Maria, que morava ali, e ali tinha um time de futebol chamado Cê Que Sabe. Pô, Cê Que Sabe, opa! É ou não é, velho? Opa, Marquinhos Sabão e Companhia Limitada. Eu te interrompi, você ia falar? Não. Você vai falar desse lance que ali vai ser aos pés da estátua de Carlos Gomes, embora eu sei que as viúvas de Carlos Gomes e Campinas não gostam muito disso, né? Inclusive era o maestro negro nosso, né? Ninguém diz na história, mas ele era, né? Aquele cabelo penteado para trás era o Black Power que eu uso hoje, né? Então nesse dia 2 vai ter isso daí. 2 de dezembro, né? a gente espera toda a galera lá também. Sexta também, gostaria de falar que amanhã vai ter o show do Ney Lopes, que pô, não dá para perder. 84, acho que 84, né? Acho que 84 anos, que é um dos maiores compositores, assim, escritor de livros, intelectual, sambista intelectual, além de sambista. Né? Ô Yussei, esse convite que vocês fazem é só para negros ou é para brancos também? Para geral. Para todo mundo. A gente quer todo mundo ali, né, junto, integrado, e é importantíssima a participação das outras etnias, e a gente fala especialmente da branquitude, porque a gente convida, né, as pessoas não negras a participarem, estarem com a gente nessa luta contra o racismo, para ser antirracista de fato, porque às vezes as pessoas falam, mas eu sou branca, como que eu posso fazer para ajudar? Aí as pessoas confundem a questão do lugar de fala. Eu não tenho lugar de fala para falar do racismo, mas você pode falar do lugar onde você está. Como pessoa branca, você pode falar. Tem uma entrevista, um trechinho que eu vi de uma entrevista da Denise Fraga, atriz, e ela fala assim que um amigo dela, negro, falava, cada lugar que vocês forem, vocês, pessoas brancas, forem, fala para o seu filho fazer aquele exercício do pescoço, assim. Dá uma olhadinha, vê, principalmente se você estiver num espaço, num restaurante de elite, ou num clube, ou num show, algo assim,
dá uma olhadinha, vê quantas pessoas negras tem aqui. Aí certamente o filho vai falar, tem uma, tem duas ou não tem nenhuma. Então já colocar a criança para refletir sobre isso. Você acha natural isso? Aquele seu amigo negro, ele não poderia estar aqui também? Por que ele não está? Então, sabe, começar a colocar e as pessoas brancas virem com a gente nessa luta, sabe? Indicar as pessoas pretas para fazerem, indicar o serviço das pessoas negras. E assim vai, uma série de coisas que podem ser feitas. Um tempo atrás, Jusceia, eu estava ouvindo algumas pessoas reclamando que os livros de história não tem muitos heróis negros, não são citados. Você acha que isso mudou um pouco? Assim, ainda que às vezes na parte das escolas mesmo ainda falte muita coisa, mas muitas escolas já aderiram, já tem vários escritores e também a própria intelectualidade já produziu muito material. Né? Quando eu dava aula ainda, a gente fez uma vez uma apresentação no jornal, no Correio, com professores. E aí as professoras falavam, mas para você é fácil fazer esse trabalho de história e música, porque você canta, toca e tal. Eu falei, não, mas para todo mundo pode fazer, adaptar a sua realidade. Você não precisa ficar lá cantando se você não canta, certo? Mas existe a forma de você levar um equipamento. Agora tem o celular, tem 1000 coisas que você pode colocar em sala de aula e colocar as músicas que falem sobre a temática negra, as músicas de carnaval, que através das sambas enredo a gente aprende muito sobre a sociedade brasileira, sobre as chagas da nossa sociedade, sobre as mazelas, sobre os problemas, sobre as possíveis soluções, né? Então a gente tem que colocando música na conversa não só para criança, né? Para quem está aprendendo de uma forma geral, fica muito mais agradável, né? Muito mais gostoso. Então é uma forma também de se colocar, inserir isso. E até porque a gente tem a Lei 10.639 que coloca que é obrigatório o ensino da história negra e da história africana, né? Afro-brasileira e africana nas escolas. E muitos não colocam isso em pauta, de fato, né? O Edvalmir está mandando um recadinho aqui, dizendo assim que ele está um pouco desiludido também. Falou assim, meus caros, o carnaval definhou não foi apenas na nossa cidade, não. Ele disse assim, eu sou de Pernambuco, berço do frevo, do maracatu, e vejo também lá o declínio do carnaval. Pois Quer dizer, me parece então que a Festa gente popular. a gente tem o carnaval, então, São Paulo, Rio e acabou. Salvador. Só. Esses 3. Grandes de nome, né? Porque o Festival de Recife, pelo amor de Deus, é uma loucura, né? Aquilo lá. Né? O Tar do Galo lá, ele canta para todo lado. O Galo da Madrugada? O Galo da Madrugada. Né? Agora, a gente fica pensando isso, quando a gente pensa na nossa cultura, o que nós podemos fazer, nós temos que fazer mesmo, né? Marcar presença, não nos omitirmos quando formos chamados a participar, porque se a gente que tem uma função, vamos supor, de liderança, você como produtor, você como cantor, eu como jornalista, se a gente fosse omitir, quem está mais longe, a situação fica mais complicada, não chega. Exatamente. É isso que a gente fala, porque muitas vezes cansa um pouco também, né? Fica verdade, constante. Tem que ter o psicológico, às vezes também a gente precisa dar um tempinho para a gente também não adoecer. Né? A gente precisa de um psicólogo nosso. O racismo adoece. Mas não ser vítima também, né? Não, mas a gente tem... Porque eu sou negro. Não, a questão não é essa. Porque, às vezes, quando denuncia, aí a branquitude que quer oprimir de fato, fala, tá se vitimando, não, tô denunciando. É diferente. Né? Então, é isso que a gente precisa fazer constantemente e que a gente tem feito aí. 11 horas mais 22 minutos, chegando aqui quase na reta final do nosso Manhã Bandeirantes de hoje. Então eu queria pedir para você, Marcos, dar uma repassada aí na programação, o que nós vamos ter. Depois você me deixa o seu WhatsApp aí para eu quero que você produza um show meu, né, Bora, Marcão? Demorou, pô. Tá fraco, já saímos na frente. Bom... O único instrumento de corda que eu toco é sino. Não tem problema. De corda. De corda tá bom. Pelo menos aquele badalar dele tem uma cordinha mesmo, verdade. Né? Bom, seguinte. Hoje, então, daqui nós vamos para a marcha, né? Em homenagem a Zumbi dos Palmares. Daí, na parte da tarde, final da tarde, lá no Shopping das Bandeiras, com o Quintal dos Pretos e com a feira também, que tem lá os expositores que normalmente estão na Afromix. Uma mostra, realmente é uma mostra, não são todos, porque primeiro que não daria, né, lá o espaço em si,
para a área de expositores, que na feira, normalmente na Afromix, vem mais de 60, no total 72 expositores, né? Daí na sexta-feira tem o show do Ney Lopes, que eu vou, se for possível, né? É no Sesc Campinas, a partir das 19 horas, né? No sábado, tá de boa, esse sábado não tem nada, mas no domingo já segue. São 2 shows. Em Jaguariúna, o evento na praça, né? Sobre Samba no Parque. Samba no Parque, que é uma praça, né? Mas é o Samba no Parque. Daí voltamos para o Votiana no final da tarde também. E no dia 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba, né? Ali aos pés da estátua de Carlos Gomes, no centro. Muito bem. Bom, eu tinha pedido para você dar um migué aqui, porque depois você olha no seu WhatsApp, porque eu falei, leva o cavaco. Eu vou convidar você para você voltar aqui, para você tocar cavaquinho ao vivo aqui, para a gente ouvir. Agora, porque eu fiquei contundida. Eu sei, não, eu sei. Eu falei assim, eu acho que ela tá ainda... Eu tô voltando. Porque o jogador de futebol fala que tá na fase de transição, né? Começa a estar treinando. Que assim, às vezes você caiu, Yusei? Eu caí. Uma semana antes do carnaval. Vim aqui enfaixada. Verdade. E foi uma recuperação, eu pensei que fosse demorar tanto. Sabe? E fiquei o semestre todo olhando para minha mão, fazendo fisioterapia. Bom, mas assim, eu toco um pouco, eu não posso fazer mais como eu fazia antes, tocar várias músicas. Não dá que eu começo a dar umas fisgadas, assim. Mas um pouco dá para tocar, sim. Sem falar mal, né? Ela falou que foi na época do carnaval. Falei, ainda bem que você é cantora, né? Porque se fosse a boca, tava enrolado. Pô, 6 datas de carnaval, ela me machuca antes do carnaval. Faltando 2 dias, falei, nossa, tá de brincadeira. É igual perder igual o Neymar perder a convocação pra Copa do Mundo, né? Perdi o artilheiro, e agora? Falei, pô, ainda bem que você tá com a boquinha boa, bracinho enfaixado. Canta só e tá bom demais já. Ô, Yusei, quem quiser se encontrar com você, quiser conversar com você, esse papo gostoso, quiser contratar você para fazer show, quiser entrar nas suas redes sociais, faz como? Pode acessar o Instagram, Facebook, Yusei Miriam, @Yusei_Miriam. Também através da Afromix, né? Afromix Feira. Também pode nos encontrar lá e pode mandar mensagens. Eu mesma que cuido lá das respostas e tal. Só entrar em contato com a gente. Telefone também. É verdade. Telefone é 19 97406 8871. 8871. Isso que é assessoria, hein? Na hora de pá. Faz tanto tempo que eu não falo o celular dele. Não, você sabe uma coisa interessante, eu que sou bem mais antigo que vocês. Antigamente a gente sabia de cor todos os telefones. Um monte de telefone. Era 5 números que eu tinha. É verdade. Depois foi para 6. É verdade. Tem isso também, né? Mas a gente sabia, né? Hoje, às vezes, o cara pergunta a placa do carro, Você sabe que tudo é uma passagem antes. Eu me lembro que quando as menininhas, na época da paquera, falavam o número, quando esquecia mais. Hoje, mas já nem ando atrás disso, né? Mas, que número? Mas o número da UCS você não esquece, não. Não, esse eu não esqueço. É bom que você tenha juízo. Yusei Miriam, Marcos Ferreira, muito obrigado por esse papo gostoso que nós levamos aqui, que vocês tenham um restante de feriado bastante produtivo, voltem sempre, vocês são amigos da casa, eu tenho certeza que o ouvinte do Manhã Bandeirantes ficou feliz da vida de poder ouvir um pouco do nosso papo. Muito obrigado, viu? Obrigado você e agradecemos a Rede Bandeirantes também por esse momento especial com todos aqui no estúdio, né? Rapaziada da Sonoplastia técnica aí, muito obrigado também, Leandro, parceiro de N coisas, inclusive DJ. Tá rico, viu? Tá, eu sei que tá, mas não fala pra ninguém, não, quietinho, né? Então, muito obrigado pela essa oportunidade, que também todos tenham um excelente feriado com muita paz e saúde. Bora. Obrigada. Não é fácil não, porque o Edson Xará também está enriquecendo aos poucos. Sabe? Tá? Ai, que maravilha. Só isso aí, muito obrigado. Obrigada, Edson. Obrigada pelo convite. Obrigada pela força de sempre, por todos os vídeos aí que você posta. Semana que vem eu vou mandar videozinho para você fazer divulgação pra gente. Obrigada, galera toda que está aí curtindo. 11 horas mais 28 minutos, final do nosso Manhã Bandeirantes. Amanhã estaremos de volta um pouco mais tarde, né? Tem o circuito imobiliário antes, mas depois nós estaremos aqui até às 11h30 com as principais notícias da sexta-feira, pré-sábado. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado a todos. Tchau.
Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais